Olá, irmãos, tudo bem? Voltamos então com a série A Volta do Senhor Jesus Cristo, que se dará no seu devido tempo. Bom, até aqui nós meditamos a respeito das profecias concernente ao tempo do fim, os últimos 7 anos que teremos da história da humanidade. Quando o Senhor Jesus profere as suas preciosas palavras do fim do mundo, em Mateus capítulo 24, ou da sua segunda vinda, que é um texto marco para aqueles que aguardam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: quem lê Daniel entenda. Então nós voltamos no passado e fomos ler um pouco, pincelar um pouco de Daniel, e vimos os 490 anos seguintes que Daniel proferiu. Começando por Nabucodonosor, aonde o Senhor Deus entrega o reino, os governos desse mundo aos homens, aos pagãos, aos gentios, depois de ter tentado mostrar para o mundo o seu poder através de Israel, governando Israel, e Israel sendo uma terra que não pegava doença, prosperidade agrícola, fartura e bênçãos, água saindo de rocha. Então as pessoas viriam um único Deus e criam nele. Mas como Israel sempre se rebelou contra Deus, Deus cessou esse tempo. E em Nabucodonosor começa o reino dos homens, aonde os homens governariam o mundo até a chegada do anticristo, o último governo. Depois desse governo do anticristo, Deus lançaria a pedra sem auxílio de mãos. Tudo está no livro de Daniel, o qual nós já exaustivamente analisamos nos últimos vídeos, cujo o mesmo dá os nomes ali dos impérios que sucederiam depois dele. Então essas profecias, elas levariam 490 anos para se cumprirem, sendo que 383 anos se cumpriram com exatidão, faltando esses 7 últimos anos dessa profecia. Por algum motivo, Deus ele parou o tempo nos 383 anos proferidos por Daniel e continuou a história da humanidade com esse tempo do cumprimento dessas profecias interrompido. E agora falta esses 7 últimos anos se cumprirem, e vão se cumprir logo, muito em breve. Então nós vamos estudar o cumprimento faltante. Nós vamos estudar esses últimos 7 anos um pouco, né? E vamos, com o passar desses vídeos, entender por que houve essa pausa. É como que, eu faço uma analogia, eu marco uma reunião com os meus funcionários, né, da empresa, sobre assuntos pendentes, para nós mudarmos a nossa rotina de trabalho, e eu vou estipular como será a nossa rotina de trabalho daqui para frente. E esse tempo ele vai durar 2 horas, essa reunião. Quando está lá em 1 hora e 50 minutos, alguém bate na porta da sala de reunião, eu vou lá atender, e a reunião ela é suspensa com 1 hora e 50 minutos, que é o tempo que eu estou me dedicando a atender quem me chamou lá. Eu atendo essa pessoa, que leva meia hora, ela vem falar de assuntos da minha família, por exemplo, eu atendo, respondo, a minha filha precisa de alguma coisa, eu faço um Pix, estou só dando um exemplo, leva meia hora, terminei esse assunto, eu volto e dou continuidade nos últimos 10 minutos dos ajustes finais ali. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Senhor deu para Daniel as profecias dos fins dos tempos, aonde os discípulos perguntaram lá em Atos 1:6, quando será o fim dessas coisas, a tua volta e a restauração de Israel, porque nessas profecias o Senhor Jesus iria reinar em Israel e governar o mundo todo através de Israel. O último reino, então, sendo o reino milenar, o último reino do mundo. Então o anticristo viria, depois de um caos total nos reinos do mundo, conforme as profecias foram acontecendo. O Messias viria, o ungido, e ele seria morto, e aí quando ele fosse morto seria o tempo do fim. Então os discípulos perguntam em Mateus 24, quando restaurarás as coisas em Israel? Como nós vimos nos outros vídeos, o Senhor diz, não compete saber a hora. Quando o ungido é morto e ressuscita, em Atos 1, verso 6, eles perguntam, cumpriu aí a profecia de Israel. O ungido foi morto e ressuscitou. Agora ele tem que sentar no trono de Davi.
que nós vimos em Atos capítulo 2, Davi proferir que o ungido seria morto, subiria, sentaria ao lado de Deus, voltaria e sentaria em seu trono. Agora está na hora de cumprir. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, ou em Israel? Atos 1:6. Atos 1:6. Então, o Senhor Jesus deixa eles suspenso, tipo, já faz 2.000 anos, 4.000 anos de história até o ungido ser morto, e mais 2.000 anos até agora, completando o 6º milênio. Nós então entraremos no 7, né, que é o sabat ali, o milênio, o descanso de Deus. Porque Deus fez a terra em 6 dias, o apóstolo Pedro diz que um dia como 1.000 para Deus. Ali é um tipo do curso da humanidade. Bom, estamos na reta final de qualquer forma, mesmo que o Senhor parou a reunião com a escatologia, com as profecias do fim do mundo, para atender a sua família, vamos dizer assim, e depois voltar à reunião e dar continuidade. Quando que o Senhor volta para essa reunião? Entrega os últimos 7 anos. E por que Deus parou o relógio profético de Daniel, que até os discípulos que andavam lado a lado com ele acharam que aconteceria depois de um ungido ser morto, que nós lemos lá em Daniel que o ungido teria que ser morto. Primeiro teria que vir todos os reinos depois de Nabucodonosor, o ungido ser morto. Por que Deus parou esse relógio e vai continuar a partir de um dado momento, o 7º último anos? Bom, isso aí tudo nós vamos meditar e ver nesses vídeos, se Deus Todo-Poderoso quiser. Agora nós vamos dar uma continuidade nesse relógio profético, nesses últimos 7 anos, para ver o que vai acontecer quando o relógio voltar a bater. Que a gente não sabe o dia que esse relógio vai voltar a bater. E a gente vai entender por que esse relógio deu uma parada e o que Deus está fazendo nesses últimos 2.000 anos fora da sala de reunião das profecias de Daniel. Oh, irmãos, que coisa linda quando o Senhor nos revela. E aí se encaixa, né? Se encaixa Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, então a salvação é por obras, eu tenho que perseverar e não é por graça. As profecias de Daniel, elas ficam um pouco desconexas com a salvação somente por graça das cartas paulinas. E nós vamos entender que essas cartas paulinas são uma inserção ali no tempo, um parênteses ali no tempo, né? Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Mas vamos continuar então esses 7 últimos anos, claro que um pupurri ali, um abreviado, né? Porque é muita coisa, a gente já está no 16º vídeo, se não me falha a memória, né? E sobre esse assunto, né? Tudo bem explicado conforme a ordem cronológica do tempo, com, claro, essa exceção do senhor sair da sala de reunião, abrir a porta, tá ali tendo uma discussão privada, vai voltar à sala de reunião dos acontecimentos proféticos e nos dá o desfecho final. Apocalipse dele é um trailer de tudo que está acontecendo, é um trailer, não é o filme todo, então lendo só o Apocalipse a gente não entende, então a gente precisa olhar o filme todo. O filme todo está nos profetas. Os profetas trazem o filme todo dos acontecimentos proféticos sobre o fim dos governos desse mundo, o reinado milenar, o fim do milênio e a eternidade. Apocalipse, através de João, dá esse spoiler, esse trailer, né? E esse trailer sempre vai ter que nos levar para o filme todo ali, para que a gente possa, então, ver esse cenário glorioso da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse. Eu vou dar um pause aqui, que eu estou com um pouco de falta de ar. E já, enquanto isso, eu já acho o texto que eu quero ler com vocês. Eu abri a minha Bíblia em Apocalipse capítulo 14 e eu vou espoliar aqui alguma coisa, alguns capítulos, alguns versículos. Nós vamos ter interpretações variadas sobre o Apocalipse. Talvez eu vá ler capítulo 12, que fala da mulher. Alguns irmãos de boa vontade ali vão interpretar que essa mulher é a igreja. Outros irmãos de boa vontade vão interpretar que essa mulher ela é Israel. E ambas as interpretações elas vão ter base, vão ter sentido, né, irmãos? E vocês vão tirar suas próprias conclusões conforme eu vou lendo.
O que é unânime, é consenso entre todos os irmãos espirituais, é as profecias sobre o fim dos tempos, dos governos, e então o fim do último governo humano, que é o anticristo, para o governo milenar na Terra, através do nosso Senhor Jesus. Isso é consenso a todos os irmãos espirituais. O que vai variar é a forma que isso acontece, se a igreja está incluída nesse processo ou não, se ela é um hiato, um parênteses, fora desse relógio cronológico que parou no tempo ali, nos 383 anos, seguiram-se normalmente, então os últimos 7 anos ficou suspenso, vamos dizer assim, vai variar um pouco, mas eu vou apenas ler os textos ali e correr conforme está nas escrituras, e creio ser de simples compreensão, irmãos, porque entendendo que quando o Senhor Jesus está dando seu discurso lá no templo, e os fariseus dizem que se admiram, como esse, sendo iletrado, sabe essas coisas, eu creio que ao estarmos mortos para as nossas vontades, o Senhor vai nos dando a revelação de forma simples, não é algo assim tão miraculoso ou difícil de compreender. Apesar de ser simples, requer renúncia, né? Requer tempo, estudando, meditando nas Sagradas Escrituras. Esse tempo muitas das vezes nós não temos, né? Dado a Faraó colocar muitas atividades opostas ao Faraó literal de antigamente, que as atividades eram no segmento escravo, oprimindo o povo, deixando eles sem tempo para adorar e consultar a Deus. Hoje, aqui Faraó, ele lança um entretenimento massivo, deixando a carne amaciada, deitada, descansada no entretenimento, também sem tempo de buscar, consultar a Deus. Vamos então iniciar aqui em Apocalipse capítulo 13, eu vou pincelar alguns textos, né? E gradativamente nós vamos dando luz aí a esses textos, colocando a lanterna, a luz ali, e cada vez clareando mais. Bom, Apocalipse 14, no verso 16, nós temos o seguinte: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou em suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, virá o último governo, como nós já vimos, né, que é do anticristo. Ele vai trazer paz em Israel, um acordo de paz lá, vai reconstruir o templo e assentar-se lá e blasfemar contra Deus, mas antes disso ele vai parecer ser alguém importante, bom, até ele começar a trazer sinais e mostrar-se ser o Cristo para Israel. E tanto Israel como a igreja esperam um Messias que traz riquezas materiais, promessas materiais. Por isso que eles crucificaram o Senhor Jesus, Israel. Porque ele veio pobre, ele veio montado num jumento, né? Quando ele multiplicou os pães e peixes em João capítulo de número 6, aí o povo foi atrás dele, ele disse: vocês não vêm a mim por causa de mim, vocês vêm a mim porque comeram e se fartaram. Então Israel sempre buscou esse homem, desde Saul lá, nós queremos um rei segundo as outras nações. Buscou alguém que desse prosperidade e riqueza a qualquer forma, sem entenderem o que Deus realmente queria deles, né? Então aqui nós já estamos nesse período dos últimos 7 anos, os 3 primeiros anos ali, de prosperidade, fartura, onde o anticristo vai enganar muitos, né? Quando ele exigir a marca da besta ali, as pessoas vão se acordar: opa, peraí, tem algo errado aí. E vão lembrar das escrituras. E muitos israelitas e também gentios que vão entender a mensagem de Israel ou da igreja, se ela estiver aqui nesse período, aí fica essa dupla interpretação. Uns vão crer que ela está e outros não, e nós vamos chegar lá se Deus quiser. Eles não vão querer aceitar essa marca aí da besta. E aí eles vão precisar ser salvos por obras e não por graça. Aí eles vão precisar dar a própria vida ali para ser salvos da morte. Vamos então ver isto aqui em Apocalipse 14, verso 1. E olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. Bom, e com ele 144.000 que tinham em suas testas escrito o nome dele e de seu pai.
Então nós temos 144 mil aqui. Esses 144 mil são 12 mil de cada tribo, que também está relatado aqui em Apocalipse. 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Aonde o Senhor está? No Monte Sião. Porque em Zacarias capítulo 12 e Zacarias capítulo 14, Israel vai estar cercado ali, porque vai rejeitar a marca da besta, e eles vão clamar ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus virá ao Monte Sião, que é a pedra cortada sem auxílio de mão, que vai vir destruir o último governo desse mundo, representando todos que tentaram, né? Que é o do anticristo, que até trará um certo resultado por 3 anos e meio. Então vamos continuar. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o Monte Sião, e os 144 mil. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro dia e noite, aonde ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então esses 144 mil, eles não vão ter relações sexuais, eles são comprados pelo cordeiro. Na sua boca não achou engano algum. O apóstolo Tiago vai dizer, se alguém diz que não pecou, já cometeu pecado. Se alguém não erra com a boca, já errou, né? Então isso é impossível. Eles vão ser homens judeus totalmente separados nesse período para levar o testemunho de Deus e alertar as nações para que creiam no Deus de Israel, porque o Senhor está no Monte Sião, lá em Israel, né? E de forma televisível, tudo isso vai poder... Todos esses acontecimentos vão ser visíveis. Eu vou estar vendo do meu celular esses acontecimentos. Ou quem estiver aqui, se eu não estiver, né? Se eu já tiver morrido, ou se a igreja for arrebatada antes ou não. Estou narrando os acontecimentos das profecias de Daniel, sem considerar essa suspensão no tempo, né? Onde Deus vai tratar de outro assunto aí nesses 2000 anos que se sucederam, interrompendo ali os 490 anos profetizados por Daniel, que se cumpriu até 383 anos, né? Bom, vamos lá então. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo e língua, dizendo com grande voz, temei o Deus da glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez céus, terras e fontes. E outro anjo seguiu e caiu a grande Babilônia, aquela cidade dentre as nações. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que deitou não misturado no cálice, e será atormentado dia e noite no fogo de enxofre, diante dos anjos e diante do cordeiro. Bom, então agora o evangelho não está mais parecendo que o evangelho da graça, mas o evangelho por obras. Quem aceitar a marca da besta vai para o lago de fogo e enxofre, ser atormentado dia e noite por resto da eternidade. Quem negar a marca da besta, então será salvo. Aqui os anjos estão trazendo o evangelho eterno. Lembra que quando os discípulos foram batizados em Atos, o apóstolo Paulo pergunta, isso está na nossa playlist sobre a verdadeira igreja, em qual batismo fosse batizado, e eles disseram no batismo de João. Então o apóstolo Paulo diz, então vocês têm que se batizar de novo. E batizaram eles de novo no batismo do Senhor Jesus, porque João trazia esse evangelho decorrente às profecias de Daniel, para receber o Messias ser morto, como as profecias de Daniel diz, o ungido teria que ser morto, subir aos céus, sentar ao lado de Deus, como proferiu o rei e também profeta Davi, o qual nós já lemos. Depois ele teria que voltar, sentar no trono de Davi e reinar por 1000 anos, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então,
eles estavam esperando essa profecia. Agora esse evangelho eterno, similar, vamos dizer assim, para não entrar em detalhes, o de João Batista, volta a ser pregado aqui em Apocalipse. Ou seja, os 7 anos agora estão correndo novamente. Mas por que essa pausa? Por que esses 2000 anos de pausa, irmãos? E por que o evangelho, então, da graça foi pregado? É o mesmo? Como isso acontece? Bom, isso nós vamos entendendo no decorrer dos vídeos. O que eu quero focar agora é a sequência profética do fim dos tempos, dos governos do mundo, para então o governo do Messias lá no Monte Sião. Então, o que nós lemos aqui? Que o anticristo veio, exigiu adoração, exigiu uma marca, ninguém pode comprar e vender, isso é facilmente controlado pela internet. Hoje isso pode acontecer. No período da pandemia foi o único período da história que todos aderiram a um governo único, que era a máscara. Todos colocaram máscara, inclusive tribos indígenas isoladas colocaram máscara, todos aderiram. Nós temos a tecnologia, nós temos tudo favorável ao anticristo, né, vir, então está muito próximo do relógio profético voltar a funcionar, tirar ele do pause ali, o gestor da sala voltar à sala, ele fecha a porta, terminei aqui, deixa eu voltar à minha reunião, e ele volta a falar com os seus funcionários, a analogia que eu fiz antes, né? Eu ali voltando a falar com os funcionários e terminando os últimos 10 minutos, no caso aqui, os últimos 7 anos. Então o anticristo veio, trouxe 3 anos e meio de paz, exigiu que se colocasse a marca da besta, veio um anjo pregar o evangelho eterno, dizendo que quem aceitasse a marca da besta seria condenado, né? Então nós temos os 144 mil escolhidos por Deus, judeus, das 12 tribos de Israel, e o Senhor voltando. Aqui é um espólio, é um trailer que está nos profetas, o qual nós vamos estudar mais da volta dele lá no Monte Sião, destruindo lá o anticristo, né? Bom, deixa eu dar uma continuada aqui. Voltar um pouquinho no tempo, então, de Apocalipse, lembrando que ele é o trailer do todo, né? E conforme os vídeos vão passando, nós vamos trazendo o filme todo através dos profetas que anunciaram o fim dos governos do mundo e o governo do Cristo, né? Estou com a minha Bíblia de papel aqui, então, em Apocalipse, capítulo de número 11. Verso de número 1. E foi dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta e mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então a cidade santa, aonde nós vimos lá em Apocalipse 14, que o Senhor Jesus vai descer lá no Monte Sião, como diz lá em Zacarias, como diz lá em Isaías, como diz em Malaquias, né? A cidade santa ela vai ser pisada, ela vai ser humilhada, ela vai ser perseguida, né? E aqui nós já vamos começar a ter um espólio, uma luz de Mateus de número 24. Quem está na Judéia, fuja para os montes do deserto. Deus vai proteger Israel no deserto por um tempo dessa grande perseguição, né? E foi dado então para medir, no verso 2, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão as cidades santas por 42 meses. Então as nações elas vão ser reunidas pelo anticristo, porque os judeus não vão aceitar a marca da besta, né? E nem muitos gentios, conforme nós vimos lá em Isaías 14, o evangelho eterno vai ser pregado, eles não vão aceitar a marca da besta, né? Então Israel ela vai ser perseguida, o anticristo reunirá as nações. Aí depois da profecia de Mateus capítulo número 24, onde os discípulos perguntam quando será o fim de todas as coisas, em Atos capítulo 1, verso 6, quando Jesus ressuscita, agora eles pensam, ungido foi morto, agora vai ser os últimos 7 anos finais. Aí eles perguntam para Jesus, agora restaurará Israel? Bom, aqui nós temos Israel sendo massacrada, as nações se reunindo para massacrar Israel, massacrar os judeus nos últimos anos ali, dentro ali dos 7 anos desse período tribulacional, os 7 anos que falam na profecia de Israel. Bom, em Mateus 25, o Senhor Jesus disse que ia ajuntar ali o trigo, né?
e o joio, que são as nações. E ele nós vimos nos vídeos passados, Mateus capítulo 25, e ele reuniria as nações e daria o reino, a entrada no reino milenar, aquelas nações que ajudaram os pequeninos dele, que são os israelitas. E largaria no lago de fogo, como nós já vimos em Apocalipse 14, agora há pouco, as nações que perseguiram os pequeninos do Senhor. Então aqui nós temos então as nações relatadas em Mateus capítulo de número 25. Porque o Apocalipse ele é um trailer do todo que está acontecendo na história da humanidade. Ele tanto volta ao passado, como se encontra no presente, como se vai ao futuro. Este é o Apocalipse, da revelação do nosso Deus. Bom, então eu vou continuar aqui no verso de número 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder, as duas testemunhas, para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para converter em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então aqui, até o verso 6, nós temos um tipo de Moisés e Elias. Poder para ferir a terra, Moisés, pragas, Moisés, e poder para cessar a chuva, Elias, né? Então nós vemos aqui a continuação sobre a sentença de Deus em Israel por ter negado o ungido, mas também o seu reestabelecimento, quando eles negarem a marca da besta e clamarem pelo Cordeiro quando estiverem cercados lá por essas nações que nós acabamos de ver, que cercarão Israel, que perseguirão Israel. Então eles vão crer nessas duas testemunhas, vão aceitar o evangelho eterno e vão crer no Cordeiro. E quando eles clamar o Cordeiro, como diz em Isaías 14, o Cordeiro virá, que é a pedra de Daniel, e destruirá o reino do anticristo. Vamos então continuar aqui o nosso texto. Continua aqui do verso 7. E quando acabarem o testemunho dessas duas testemunhas, a marca da besta que sobe do abismo, a besta que sobe do abismo lhes ferirá e os matará, e jazarão os seus corpos mortos na praça da grande cidade espiritualmente chamada Sodoma, que é Israel. Espiritualmente é chamada a grande cidade, Israel, espiritualmente chamada Sodoma e Gomorra, Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então, as duas testemunhas que estarão pregando o evangelho eterno, o evangelho, vamos dizer assim, de João Batista, elas serão mortas. Só que como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então o anticristo não permitirá que eles sejam velados, enterrados. Vai ficar expostos ali, o anticristo vai querer passar 3 dias e meio. Por quê? Porque o Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia. Então ele vai dar 3 dias e meio para garantir que essas duas testemunhas não ressuscitem. Então continua o verso de número 10. E os que habitam na terra se alegraram sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os habitantes da terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés de pé, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sube cá. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passando o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então, as testemunhas ressuscitaram. Antes de elas ressuscitar,
as nações más e pagãs que perseguiram e perseguirão no decorrer da história desses 7 anos, Israel começava a mandar presente. Aqueles que falavam para nós, imagina, o anticristo trouxe a solução global, terminou com as guerras, com a fome, com as pestes. E agora vem 2 testemunhas dizer para não aceitar a marca daquele que resolveu todos os problemas e atormentar as nações, mandando elas se arrependerem e aceitar o Deus vivo. Não são nações que ouviram o Evangelho da Graça, porque quem ouviu o Evangelho da Graça vai estar com a mente cauterizada aqui, vai aceitar o anticristo. Quem ouviu o Evangelho da Graça até esse período e rejeitou, e está vivendo esse período aqui, não tem mais chance de salvação. Esse período aqui é para aqueles que não ouviram o Evangelho da Graça e agora vão ser salvos, poderão ser salvos por obras. Então aqueles que viram tudo isso e não creram no anticristo, se alegraram então com Deus, negando ali a marca da besta, sofrerão perseguições. A gente vai continuar a história desses 7 anos. Então aqui, eu estou com um pouco de falta de ar, mas acho que eu vou conseguir encerrar aqui a mensagem, né, para vocês. Então aqui no capítulo 11 nós estamos vendo o início aí, um espólio, um trailer desses 7 anos aí que vão suceder a profecia de Daniel, a sequência dos reinos, né, até o reino do Messias, o reino milenar. Nós vimos então o início aí do anticristo, nós vimos aí o evangelho do reino eterno e as 2 testemunhas, né? Então agora nós vamos para Apocalipse capítulo de número 12, dar uma continuidade. Nós estamos fazendo um spoiler aqui, que está casando tudo de acordo com os profetas, né? No capítulo de número 12, nós vamos ler o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa e 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal, e eis era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dado à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Bom, então nós vemos Israel aqui, que alguns irmãos atribuem ser a igreja, né? Essa mulher, que alguns irmãos atribuem ser a igreja, ela deu à luz a um filho varão, que, segundo o texto aqui, no verso 5, deu à luz a um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro, o Senhor Jesus regendo no milênio com vara de ferro, como nós vimos as profecias anunciarem, né, nos vídeos anteriores. Foi arrebatado a Deus para o seu trono. Então esse filho que veio, que nasceu dessa mulher quando a igreja ainda nem existia, então não tem como ser a igreja. Quem gerou o filho foi Israel que foi perseguida e teve que fugir para o deserto, né? Israel gerando o filho, esse filho veio ao mundo e foi morto e subiu ao Pai, como nós vimos a profecia de Davi, e o apóstolo Pedro trazia essa profecia em Atos capítulo 2. Ele foi ao Pai, sentou ao lado do trono, sentará no trono de Davi, como nós vimos nos vídeos anteriores, e julgará Israel e julgará o mundo de Israel, governando por 1000 anos o planeta Terra. Então essa mulher, ela é Israel, cuja qual é chamada de esposa de Deus, e gerou o filho que é o Messias, que aqui ele está mais anunciado não como Salvador da igreja, né? Não como noivo da igreja, mas como aquele que cumpre as profecias de Daniel, de Zacarias, de Isaías, de Davi, sobre um histórico para a humanidade. No texto, no verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já está o lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante
durante 1260 dias, que é o período de 3 anos e meio, né? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada, está a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então o Senhor Jesus, ele veio tomar o reino de Satanás. Quando ele, antes de ser morto, ele diz: aí vem o príncipe desse mundo, que é o diabo, e nada ele tem em mim, né? Então o Senhor Jesus veio tomar a chave dos reinos aqui e reinar sobre a terra. Israel, ela vai ser perseguida aqui, vai ter que fugir para o deserto, como nós estamos lendo aqui. Em um lugar lá ele foi preparado. Por isso que em Mateus o Senhor Jesus disse: fuja para os montes, quem fugir para os telhados não busque voltar a pegar alguma coisa, como fez a mulher de Ló, né? Quando o anjo mandou Ló fugir e a mulher de Ló olhou para trás, né? Então Israel sofrerá uma grande oposição do anticristo, né? Como a gente vai ver em Oséias capítulo 2, verso 19, Isaías capítulo de número 54, verso 5, a gente vai ver Oséias capítulo 2, Zacarias capítulo 14, a gente vai ver aí esses cumprimentos aqui. Por quê? Porque Apocalipse é um trailer de tudo que está acontecendo nas profecias, a qual o Senhor Jesus disse: quem lê Daniel entenda, né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu só tomar uma água, dar um pause, pegar uma água. Então continuamos no verso 11. E eles o venceram, que é a perseguição do anticristo, né? Pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira sobre que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Então volta ao verso 5, né? Vamos ver o que diz o verso 5. E deu a luz a um filho. Então agora o diabo está perseguindo a mulher de novo. Isso já aconteceu quando o Senhor Jesus ele nasceu. A mulher, que é Israel, aqui teve que fugir para o deserto, levando o Messias, levando ali o Salvador. E agora, na segunda vinda do Senhor, a mulher, que é Israel, é perseguida novamente, como diz o verso 13. E o dragão, por quê? Porque a mulher, que é Israel, vai gerar o Salvador de novo. Mas agora, o Salvador terreno de Israel, que virá e será lançado como pedra cortada sem mão, destruindo o reino aqui do anticristo, que é o último reino, que vai unir os povos, vai formar acordos de paz, né? Então, assim como o Salvador veio como um cordeiro, como uma ovelha muda, como um bebê, e a mulher teve que fugir para Israel, antes dele vir a segunda vez em Israel novamente, reinar agora por 1000 anos, Israel novamente, pela segunda vez aqui, ela é perseguida. Então diz o verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos de metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus. Então todos os judeus espalhados pelo mundo ali vão ser perseguidos nesse período, que é a semente aí, que guardam o testemunho, que vão ser salvos aí pelas obras, por negarem a marca da besta, vão tentar chegar em Israel, vão tentar ser protegidos até o fim dessa tribulação,
que vai ser abreviado. Vamos ver isso lá em Mateus, capítulo de número 24. Eu vou dar um pause aqui para achar o versículo. O Senhor Jesus vai relatar esses acontecimentos, ele vai dizer, quem lê Daniel entenda, né? E vai relatar o caos que virá nesses últimos anos. E no verso de número 13 do capítulo 24, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa perseguição lançada pelo anticristo, a semente, os judeus ali vão estar espalhados, nações vão ajudar ali Israel, né? Mateus 25 depois vai dizer isso, né? O Senhor vai galardoar essas nações, deixando elas entrar no milênio. Lembra que o apóstolo Pedro pediu, e nós que largamos tudo, mulher, mães, casas, para te servir, o que nós receberemos? O Senhor Jesus disse, ainda neste reino, ou nesta vida, nessa era, vocês receberão 100 vezes mais, e no porvir, no fim do milênio, a vida eterna. Então, os judeus ali, os remanescentes, os gentios que acreditarem no evangelho das duas testemunhas, que pregarão o evangelho do reino, eles vão entrar no milênio. Toda a carne que perseverar, ou seja, todas as pessoas que mantiverem-se vivas, que conseguir fugir, negar a marca da besta e escapar, elas vão entrar no milênio e receber essas promessas aí, prometidas pelo Senhor Jesus. Volta agora para Apocalipse 12, verso de número 13, né? E quando o dragão viu que fora lançado por terra, perseguiu a mulher que dera a luz a um varão, que é o mesmo do verso 12:5, e deu à luz a um filho, varão, que há de reger todas as nações, inclusive aquelas que vão ajudar ali o Messias, né? Vão ajudar ali Israel, e o Senhor Jesus vai reger todas essas nações no milênio. Bom, então Israel trouxe ao mundo, ali através de Maria, trouxe um judeu, um israelita, descendente de Davi, que seria morto, o ungido teria que ser morto, como diz Daniel, como nós vimos nos vídeos passados. E vamos ver Pedro ele trazendo essa realidade em Atos capítulo 2. Acho que eu não preciso dar pausa, que eu vou achar aqui fácil, né? Atos 2. Depois a gente volta ali para Apocalipse. Atos de número 2, o discurso de Pedro. Verso 23, 24, 23. Atos 2, 23. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando vós crucificaste e o mataste, ao qual Deus ressuscitou das ânsias da morte, pois era impossível que a morte o detinha. Porque dele, Davi, sempre via diante de mim o meu Senhor, estava à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isto se alegrou o meu coração e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar esperança. Porque não deixará a minha alma no Hades, que é no paraíso, não é no inferno. O Hades é o lugar de mortes, no lugar de mortes tem o paraíso e tem o inferno. O inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, e quem está no paraíso vai ser ressuscitado em corpos físicos para a vida eterna. Então não deixará o Senhor Jesus no paraíso, ele foi ao paraíso, mas depois saiu do paraíso e voltou para o seu corpo físico na ressurreição. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida com a tua face. Varões, irmãos, será-me lhes dizer livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado e está até hoje lá na sua sepultura. Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos um descendente seu, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar-se no seu trono. Então, Davi ele profetizou Jesus vindo, morrendo, ressuscitando, sua carne não se decompôs, ele sendo tirado do Hades, subindo aos céus. Estevão confirma isso em Atos 7, quando ele vê Jesus ao lado de Deus, voltando e assentando-se ao seu trono. Então, aqui em Apocalipse nós temos o filho varão sendo gerado em Israel, sendo morto, ungido, sendo morto,
iniciando-se ali o tempo do fim que Daniel profetizou iniciaria-se com a morte do ungido. Ele sobe ao céu e agora ele volta lá no Monte Santo para reinar no templo e sentar no trono de Davi. Então aí nós temos os cumprimentos dessas profecias. A gente vai agora para Apocalipse capítulo 14, verso 1. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e do Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam o novo cântico de Moisés. Verso 5. Em sua boca não se achou-se engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Verso 6. E vi o anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo e língua, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem glória, porque vinda é a hora do juízo, e adorai aquele que fez céus, terra e mar. Outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, a grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da sua prostituição. E seguiu o seu terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua mão ou testa, também o tal beberá da ira do Senhor, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado pelo lago de fogo e enxofre. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não terá repouso de dia e nem de noite os que adoraram a besta e sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E ouvi uma outra voz que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Veja que agora as obras vão seguir os que morrem aqui no período tribulacional. No capítulo 15, verso 1, lemos: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Então os que conseguiram escapar, ou foram mortos por negar a marca da besta, os que conseguem escapar entram vivos, senão nenhuma carne entraria vivo no milênio, porque no milênio as pessoas que entrarem vivas vão ter corpos normais e não corpos glorificados, né? E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus e o cântico de Moisés. Então, Mateus 25, nós vamos ter ali as nações que vão se levantar contra o ungido de Deus ali, depois que o Senhor Jesus vier. E depois, nos próximos vídeos, agora eu quis trazer aqui um popurrí dos acontecimentos, né? Nós vamos entrar na literalidade do milênio, então. O cumprimento dessas profecias e os que vão entrar e os povos que ali vão viver e como será a vida ali no milênio por 1000 anos, conforme as profecias de Daniel sobre os 490 anos que teve esse parênteses aberto e a inserção de um outro assunto, vamos assim por se dizer, esse parênteses sendo fechado, o relógio profético volta a funcionar. Então espero que esse spoiler aí trouxe mais luz para vocês, né, de quem é Israel, a mulher de Apocalipse 12, e não a igreja, né, que ela trouxe o Messias 2 vezes, uma na sua primeira vinda e trará agora na sua segunda vinda, como diz o salmista Davi, o qual nós vimos o apóstolo Pedro bem relembrar o povo judeu. Então os judeus eles vão crer nas 2 testemunhas. E nações gentílicas também vão crer aí nas 2 testemunhas e também no anjo que traz o evangelho eterno, e vão fugir aí do anticristo, vão negar aí a marca da besta. Então,
Até o nosso próximo vídeo, que está aí cada vez trazendo mais luz sobre esse assunto da volta tão preciosa do nosso Senhor Jesus, a qual aguardamos ansiosamente. Deus abençoe a todos nós.